Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esses dois canivetes da marca Wolf Attack, sendo que esse aqui é o modelo 9201 e esse aqui é o modelo 9008. E no vídeo de hoje, além de comentar então sobre as vantagens e desvantagens desses dois modelos, eu também quero comentar para vocês sobre duas promoções muito legais que estão acontecendo lá no site da Wolf Attack. A primeira promoção é que o combo do canivete 9008 mais a lâmina do canivete Wolf Spike avulsa. Então esse canivete aqui, o Wolf Spike, ele tem o mesmo cabo do modelo 9008, porém ele conta com uma lâmina Tanto. E você pode comprar então lá no site da Wolf, modelo 9008, e a lâmina do Wolf Spike como uma peça avulsa, já vem um kit com as chavinhas para trocar e tudo mais. Esse kit está saindo o mesmo preço do 9008, então não faz sentido você comprar apenas o modelo 9008. E a segunda promoção é que o cupom do canal, então aqui a gente tem o cupom de desconto EDC Brasil, que dá desconto em todo o site da Wolf. Normalmente esse desconto é de 5% de desconto, mas até o dia 30/9 de 2024, esse desconto vai ser de 10% para esses três canivetes. Então tanto para o 9008 como para o 9201 e para o Wolf Spike. É o mesmo cupom EDC Brasil, para o restante da loja ele continua valendo 5%, mas para esse modelo está valendo 10%. São canivetes que têm um custo-benefício realmente excelente, eles são todos produzidos pela SRM em parceria com o Wolf Attack. E a minha ideia por trás de gravar esse vídeo surgiu então de uma enquete que eu fiz na aba da comunidade aqui do canal, perguntando qual desses dois canivetes as pessoas preferiam para EDC. Então, se eu não me engano, foram 444 votos. O modelo 9008 acabou ganhando aí, não por muita diferença, foi 59 a 41% dos votos. E eu acho que essa disputa mais acirrada realmente faz bastante sentido, porque são canivetes com uma qualidade de construção muito bacana, preços parecidos. O modelo 9008 é uns 20, 30 reais mais caro que o modelo 9201, mas tem preços muito próximos, porém eles têm características muito diferentes. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o material do cabo, o tipo de trava, o método de abertura, o aço utilizado na lâmina, o formato da lâmina, realmente são muito diferentes. Claro que com tudo isso a gente tem vantagens e desvantagens. E eu acho, é claro, que vale a pena você ter os dois modelos na sua coleção, mas no vídeo de hoje, então, eu quero comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens passando aí por cada uma dessas categorias. Então, a primeira categoria que eu quero comentar para vocês é o formato da lâmina. Então, por exemplo, o modelo 9008 ele tem uma lâmina com formato drop point, enquanto o modelo 9201 tem uma lâmina com formato clip point. Em questão da área realmente ali do fio útil, a gente consegue ver que não são tão diferentes. Eles têm aqui uma área com um fio relativamente ali, reto o começo, depois tem uma certa curvatura. E em questão do comprimento da lâmina dos dois, eles também realmente são muito próximos, chegando a ser basicamente aí o mesmo comprimento. Se a gente for olhar a questão do comprimento total, o modelo 9008 ele é 3 milímetros maior, então enquanto o modelo 9201 tem 20,5 centímetros, o modelo 9008 ele tem 20,8 centímetros. A questão do ângulo aqui da câmera ele engana um pouco, mas também é basicamente aí o mesmo comprimento. O que eu vejo a principal diferença da parte da questão da lâmina é a parte da ponta. Então aqui a gente tem que a ponta do modelo 9008, por ser um modelo com a ponta drop point, aqui é bem mais resistente, então tem bem mais material, enquanto a ponta do modelo 9201, ela vem aqui bem mais fininha por ser uma lâmina clip point. Então é uma lâmina que ela vai perfurar melhor, então ela tem um poder de perfurar melhor, mas a ponta do modelo 9008 acaba sendo uma ponta mais resistente. Em questão de desbaste mesmo, se a gente for pensar o quão fino eles são atrás do fio, são dois modelos bem parecidos, a questão da habilidade de corte mesmo, sendo que no modelo 9201 a gente tem que essa caída aqui ela começa um pouco mais alta. Os dois têm 3,1 milímetros de espessura, então a mesma espessura aqui do dorso da lâmina. E um outro ponto que a gente tem do formato realmente da lâmina é que com o 9008 a gente tem um flipper tab aqui, então a gente tem esse flipper tab que ele serve como uma espécie de guarda. No modelo 9201 a gente também tem uma espécie de guarda aqui, mas que na verdade é parte realmente do cabo em G10 do canivete. Então são algumas diferenças que a gente tem. O que eu mais vejo em diferença na questão da construção realmente do que é o canivete é que o modelo 9201 é um canivete mais leve, bem mais leve, enquanto o 9008 é um canivete mais parrudo, mais resistente aí. A questão das travas também muda bastante, uma vez que o modelo 9201 conta com a trava do tipo crossbar lock, né? Eles chamam de ambi-lock, que você vem, puxa essa partezinha aqui para trás, então vem aqui, puxa aquela parte para trás, ela tem duas omega springs ali, e isso libera então a lâmina. Você consegue vir ali e fechar o canivete dessa forma.
Já o modelo 9008 ele tem uma trava do tipo frame lock com uma trava secundária que eles chamam de beta lock. Então aqui a gente tem um frame lock convencional, então um frame lock, e a beta lock aqui, que não deixa o frame vir aqui para o lado. Você não precisa usar essa trava secundária, ela também tem a vantagem de servir como um over travel stop, então ele impede que você empurre aqui o frame mais do que o que ele limita ali, essa parte do movimento. E outra diferença é que a gente tem a questão também que o modelo 9008 é um canivete que tem rolamentos. Então ele tem ali rolamento no pivô, por isso ele tem essa ação tão suave. Enquanto o modelo 9201 também tem uma ação suave, mas ele conta com o washers ali na parte do pivô. Então a gente tem ali, vou focar melhor para mostrar para vocês, o washers. Eu já fiz inclusive um vídeo desmontando o modelo 9201, mostrando para vocês como ele é por dentro, então todo o canivete por dentro. Mas voltando na questão realmente ali da parte dos rolamentos contra os washers, a gente tem vantagens e desvantagens no sentido de que os rolamentos deixam a ação mais suave, mas os washers são mais resistentes e também lidam melhor com sujeira. Então, por exemplo, se entrar alguma pedrinha, alguma sujeira, um pedaço de areia ali, alguma coisa no rolamento, começa a se sentir arranhando a ação, ele não lida tão bem com sujeira como o washer. Então isso pode ser uma vantagem ou desvantagem, dependendo do seu ambiente, dependendo também se você prefere um canivete que tenha realmente uma ação mais suave dessa forma, ou se você prefere um canivete que tenha uma ação aí com o washer. Sendo que dá para abrir aqui o 9201 numa boa, dá para fechar ali também numa boa, com uma mão só. Outra diferença que a gente tem são os métodos de abertura, daqui a pouco eu comento um pouco sobre eles. Mas continuando a falar sobre a trava, uma coisa que eu acho interessante é que o 9201 para mim é um canivete que ele é muito mais interessante para quem é canhoto do que o 9008. Não necessariamente que ele é melhor, mas o que eu quero dizer é que com o modelo 9201 você pode trocar aqui o lado do clipe, então se você pode colocar ele tanto na sua calça no bolso direito, como também vir aqui trocar ali pelos parafusos Torx para o clipe vir para cá e usar ele do lado esquerdo então do seu bolso. E ele também tem uma trava que ela é simétrica, né? Então você sendo destro ou canhoto, você vai ter a mesma experiência de uso aí da trava. Enquanto no modelo 9008 você não tem um clipe reversível, então é só realmente para destro. Ambos são apenas com a ponta para cima, então só tip up. E também você tem uma trava que é uma trava, digamos assim, destra, né? É claro que você pode vir aqui com a mão esquerda e acionar ali o frame lock, não é nada difícil, mas é mais fácil você fazer aqui com a mão direita. Então acho que nesse ponto o 9201 leva vantagem, mas a preferência entre a trava crossbar lock e a trava frame lock vai muito do usuário, vai muito realmente das preferências de cada um. Eu tenho vídeo já sobre trava, comentando para vocês sobre uma série de tipos de trava, mas uma das vantagens que a gente tem em travas como a crossbar lock é que na hora de fechar o canivete, seu dedo nunca fica aqui no caminho da lâmina. Então você coloca os dedos ali e fecha o canivete então aqui dessa forma. Então você não precisa realmente colocar ali o seu dedo no caminho por onde vai passar ali a lâmina afiada. É claro que é só você ter o mínimo da prática com o seu canivete que você consegue fechar o 9008 de forma super segura, mas são vantagens e desvantagens. A questão do detente também é diferente. Então, por exemplo, com o 9201, o que deixa a lâmina fechada, ó, tá vendo como é aquela molinha daquela forma? Então, esse detente aqui ele não é tão pontual como, por exemplo, o detente aqui do 9008. Com o 9008, o que deixa a lâmina fechada é aquela bolinha ali. Então ali a gente tem uma bolinha que ela entra num buraco da lâmina. Então mostrando para vocês, para quem ainda não sabe como funciona, quando a lâmina começa a abrir aqui, ó, não sei se conseguem ver, essa pecinha vai para o lado, porque aquela bolinha sai do buraco e é isso que faz o detente do canivete. Um detente que funciona tanto com a abertura aqui com os thumb studs, dessa forma, como também aqui na abertura com a flipper tab na parte de trás. Então são duas travas seguras, mas vai muito da preferência realmente de manipular, de usar. É a questão de desgaste, provavelmente com o frame lock você acaba tendo um desgaste dessas duas peças atritando, que o frame vai caminhando um pouco mais para a direita. No caso, o desgaste da crossbar lock pode acontecer ali na parte das molinhas. Se quebrar uma dessas molinhas, no site da Wolf eles vendem as molas de reposição, se não me engano sai R$15 o par, é bem tranquilo de trocar. E então, comentando agora da questão dos métodos de abertura que eu falei para vocês, no 9008 a gente tem tanto o thumb stud como o flipper tab, enquanto no 9201 a gente tem aqui o buraco na lâmina. Então você pode vir aqui tanto com o dedo do meio e abrir assim como costuma abrir, você pode vir aqui com o dedão dessa forma, é bem tranquilo. E quais são vantagens e desvantagens em relação, por exemplo, ao thumb stud e ao buraco da lâmina? O legal do buraco da lâmina é que ele não fica no caminho ali, não importa o que você for cortar. Então não tem nada aqui atrapalhando. Enquanto com o thumb stud ele pode ali
ficar um pouco no caminho, dependendo do ângulo que você vai cortar. Nesse modelo aqui eu não acho tão problema, porque normalmente você está cortando alguma coisa nesse sentido, mas são diferenças do que, por exemplo, porque a gente não costuma ver canivetes com trava X-Lock com a Flipper Tab, porque esse mecanismo flipper aqui ele tem que passar aqui por dentro do cabo e sair aqui na parte de trás. E é justamente onde fica aqui essa barrinha da mola. Então tem alguns canivetes com o sistema de flipper e trava crossbar lock, mas é mais difícil você conseguir fazer ali uma engenhoca, um rasgo na lâmina que consiga passar essa trava. E a questão do detente realmente também da crossbar lock não combina tanto aí com o acionamento flipper, que no acionamento flipper, ó, aqui eu já estou fazendo força, mas não é força suficiente para abrir. Quando você vem e faz ali um pouco mais de força, ele vai e abre. Aí eu fiz bem no limite, quando você vem aqui e abre normalmente, ele vai e abre ali bem tranquilo. Já que eu comentei para vocês também da questão dos clipes, vamos comparar aqui lado a lado como são os clipes dos dois modelos. Me parece talvez ser até mesmo o mesmo clipe, não sei se é exatamente o mesmo, mas a gente tem aqui também, acredito que talvez o encaixe ali seja diferente, mas aqui a gente tem também como os canivetes ficam dentro do bolso. São dois canivetes bem tranquilos de levar dentro do bolso, os dois sobram ali um pouco. A gente tem aqui no 9008 um diferencial que ele tem um quebra-vidro. Eu não faço muita questão de quebra-vidro nos meus canivetes, mas tem gente que diz que é algo realmente importante. Então a gente tem aqui um quebra-vidro. Esse aqui já está até um pouco mais marcado. Enquanto com o 9201 a gente tem aqui um backspacer. Então um pedaço aqui de G10. Se você quiser, você pode passar ali também um lanyard nessa parte. Aqui a gente tem o meu primeiro 9008, esse aqui eu já usei, esse aqui está mais ou menos novo aí, eu usei bem menos. Esse aqui eu acabei usando já bem mais na época, que não era feito em parceria com a Wolf, então ele era mais claro e tudo mais, ele tinha aqui esses detalhes azuis. Se eu não me engano, a versão atual do modelo da Wolf está com tungstênio azul, mas isso pode variar conforme lote. E aqui a gente tem então o outro 9008, esse aqui se eu não me engano está até com uma fiação espelhada que eu fiz faz um bom tempo com o sistema da KME. Mas do 9201 também o modelo que eu usei mais foi esse aqui. Então esse aqui é o meu 9201. Primeiro original lá atrás, então acho que foi meu primeiro canivete da SRM. E como eu já usei bastante esses dois, eu consigo dar uma noção melhor para vocês de experiência de uso. Enquanto esses dois aqui, das versões da Wolf, eles realmente já estão parecendo mais novos mesmo. Mas aqui no canal tem review separado de cada um desses modelos, também tem o review do Spike. Tem o modelo, por exemplo, o 9203, que também é da família do 9201, mas com as talas M-Carta e aço 10CR15 COMOV na lâmina, então modelo um pouco mais premium aí. Tem também o review dele no canal. A gente também tem o 9201PB, que no momento que eu estou gravando o vídeo está fora de estoque, mas logo deve ter reposição de estoque. Inclusive, comentando sobre essa questão da reposição de estoque que muita gente está esperando, lá no site da Wolf já tem uma série de modelos então da SRM que vão vir aqui na próxima reposição de estoque, já tem ali algumas datas aproximadas. E se você quiser então ser notificado de quando chegar essa reposição, porque provavelmente vai acabar rápido alguns modelos, é só você deixar lá no campo que tem para o site te avisar por e-mail quando chegar a reposição de estoque. Mas voltando então agora a falar sobre o canivete, eu quero falar um pouco sobre a parte do cabo desses dois modelos. O cabo do modelo 9008 é um cabo feito em aço, tem gente que acha mais resistente, prefere justamente a questão do cabo de aço, gosta mais da estética do modelo com cabo de aço, mas é isso que faz esse modelo ser bem mais pesado que o 9201. Ele até tem ali a questão dos alívios de peso na parte de dentro, mas como o cabo é feito em aço, ele acaba tendo uma construção bem mais pesada. Enquanto no modelo 9201 a gente tem um cabo aqui feito em G10. Então G10 que eu também tem um desenho que eu acho bem bacana, que ele tem um grip bem interessante. E por dentro desse G10 a gente também tem ali liner de aço, que também tem alívios de peso. A questão da ergonomia dos dois, eu acho dois canivetes bem confortáveis. O modelo 9201, se a gente vir aqui e fechar ele, dá para mostrar que ele é um pouquinho mais gordinho, então eu acho ele um pouco mais confortável de utilizar que o modelo 9008. E em questão de aderência realmente da mão, eu acho também o G10 texturizado aqui do 9201, ele tem uma pega aí bem mais firme que o aço aqui do modelo 9008. O 9008 ele tem alguns engrinados aqui nessa parte, também tem alguns engrinados aqui, tem ali o jimp na parte de cima. E o formato dele também, como tem aqui a parte da guarda, aqui esse encaixe para o dedo, ele fica com uma pega boa na mão, mas é claro que a textura do G10 dá uma vantagem interessante para o 9201 nesse sentido. Então eu prefiro aí a pega do modelo 9201, mas ambos têm aí realmente uma ergonomia, na minha opinião, interessante.
Eu não tinha comentado, mas o modelo 9008, ele tem aqui uma espécie de espaçador, então não é como o 9201, que tem essa parte mais fechada aqui do backspacer. E comentando agora um pouco então sobre a questão do aço desses dois modelos, o aço é um grande diferencial que a gente tem aí entre o D2 do modelo 9201 e o 12C27 do modelo 9008. São dois aços que pelo preço deles eles entregam muito, então tem um ótimo custo-benefício e são aços então que têm diferentes pontos fortes e fracos, por assim dizer. O D2 é o aço que acredito na faixa de preço dele vai entregar maior retenção de fio, então ele realmente tem uma retenção de fio muito elevada, mas é um aço que ele não é um aço inox, então ele é um aço chamado semi-stainless, ele não chega a ser um aço carbono, mas é um aço que tem que ficar um pouco mais esperto aí na questão da oxidação. E a questão realmente do o modelo da Wolf, ele tem tanto a versão com a lâmina preta, como também a versão com a lâmina prata. No caso, essa aqui é a versão com a lâmina prata de um mais antigo, mas ele tem essas duas versões. A versão com a lâmina preta vai proteger um pouco melhor, a versão com a lâmina prata vai ser um pouco mais fácil de você tirar algum ponto de oxidação, mantendo ele com cara de novo. Qualquer coisa você usa ali um pouquinho de sapóleo, se aparecer algum pontinho de oxidação. Mas então, comentando agora do 12C27, o 12C27 ele vai levar vantagem aí, principalmente na questão da tenacidade. Então é um aço que tem uma tenacidade muito bacana, ele tem um grão muito fino, então é um aço que pega aí um fio realmente espetacular para quem gosta de deixar o canivete com o fio espelhado, com o fio navalha aí. Ele realmente é um aço bem tranquilo de afiar, não tem uma retenção de fio do sentido da resistência à abrasão tão grande quanto o D2, mas, por exemplo, é mais fácil você dar um microdente ali no D2 do que no 12C27. Então, dependendo do seu uso aí, dependendo da sua facilidade também, a questão de afiar, não é que o D2 seja um aço difícil, mas é um aço que, por ter uma resistência maior à abrasão, vai ser um pouquinho mais demorado, você precisa de mais algumas passadas de pedra em relação ao 12C27, mas o 12C27 também leva bastante vantagem na resistência à corrosão. Então, realmente, na inoxibilidade, na dificuldade de enferrujar, aí, o modelo 9008 leva vantagem. Na retenção de fio pura, o D2 leva vantagens, mas isso vai muito da preferência pessoal de cada um. Então, os dois modelos também têm ali a questão de um choil, né? Então é bem tranquilo para você vir aqui e afiar eles sem formar aquele sorrisinho na lâmina que alguns canivetes formam. Com o 9008 é um pouco mais proeminente esse ressalto que a gente tem aqui nessa parte. Comentando então agora sobre o peso desses dois modelos, vamos começar aqui com o 9201, que pesa então aí 95 gramas, enquanto o 9008 vai pesar aí então 168 gramas. Então dá para você ter uma noção realmente do quanto o modelo 9008 é bem mais parrudo, bem mais pesado aí de carregar do que o modelo 9201. E então para quem gosta, por exemplo, de usar uns shorts mais leves, já leva mais outras coisas no bolso, pode dar diferença. Não é nenhum desses dois modelos aquele canivete que você vai realmente afundar o bolso da sua calça, como por exemplo o modelo Formax Scout da Cold Steel, que já é um canivete que, se não me engano, pesa uns 300 e poucos gramas, mas o 9008 já é sim aí realmente um canivete um pouco mais pesado. Outra diferença que a gente tem então desses dois modelos é o tipo de parafuso que eles utilizam. Então o 9008 utiliza parafusos hexagonais, né? Então aqueles hex, aquele parafuso normal que nem se a gente tem em bicicleta, parafuso de bicicleta normalmente. Ele só tem ali a parte do Torx nesse detalhezinho e na parte do clipe, que é um T6, enquanto que no 9201 a gente tem Torx também. Aqui é Torx T6, se eu não me engano, nos parafusos do corpo e do clipe, e T8 no pivô. Um ponto que eu não gosto muito do 9008, que eu acho que poderia ser melhorado, é que para você desmontar esse canivete você precisa vir com duas chaves, então uma de cada lado, e é por isso que quando você compra o 9008, nesse combo que vem o 9008 e o Spike, eles já mandam então ali duas chavinhas. Então hoje, com a promoção que está rolando, você comprando o 9008, além de ganhar a lâmina do Spike, também já ganha ali basicamente as chaves. Não é só comprando o 9008, você tem que ir lá e selecionar o combo do 9008 com o Spike, mas com isso já dá para ter uma discussão melhor aí do que eu acho mais interessante. Normalmente eu pego o 9201 quando eu quero um canivete mais leve, quando eu quero um canivete então que eu não precise realmente de uma ponta tão robusta como, por exemplo, o drop point do 9008. E o 9008 eu acho que é mais aí meio que um tanque de guerra, um canivete mais parrudão mesmo. Eu acho que vai muito das preferências de cada um. Eu acho muito bacana como tudo neles é diferente, a trava é diferente, o material do cabo é diferente, o tipo de aço é diferente, tipo, o formato da lâmina, o método de abertura, tudo é diferente nesses canivetes, mesmo sendo canivetes da mesma marca. Então canivetes aí
tamanhos e preços bem parecidos. Ambos contam então com o Stonewashed na lâmina, mas o 9201, é claro, como eu comentei para vocês, também tem a versão com a lâmina satin. E aqui a gente tem também a comparação deles, por exemplo, com o modelo 9211. Inclusive, se vocês quiserem ver algum tipo de comparação do 9211 com alguns outros modelos da Wolf, ou qualquer outro tipo de comparação aqui no canal, também deixe na seção dos comentários. Comenta aí se você prefere o 9008 ou o 9201 e o porquê disso. Aqui a gente também tem a lâmina fixa da Wolf, né, a Wolf 556. Para quem já tem alguma dessas lâminas, comenta aí o que você acha, por que você escolheu a lâmina que você escolheu, se você está satisfeito com a sua escolha. Lembrando que eu vou deixar então aí os links na descrição. Com o cupom EDC Brasil você tem 5% de desconto em todo o site. Lembrando, é claro, que no site da Wolf você também tem mais uma série de outros produtos, como por exemplo botas, mochilas, vestuário e muito mais. E até dia 30/9 de 2024, para os canivetes 9201, 9008 e o Wolf Spike, com o cupom EDC Brasil você tem 10% de desconto. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!